muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horário você vai estar assistindo esse nosso podcast. Um Toque de Fé podcast, mais uma vez. Eu sou Elias Júnior, pastor Elias. Estamos em um local aqui inusitado, estamos aqui na Igreja do Brasil para Cristo. Eu estou dessa maneira que todos os domingos pela manhã nós temos um trabalho evangelístico com os jovens na quadra. Então nós jogamos futebol ali e com o nosso testemunho levamos a boa palavra do Senhor aos jovens. E comigo, pastor Elias, hoje um episódio do nosso Um Toque de Fé podcast diferenciado. Temos aqui, pastor Elias, deixa o senhor fazer as honrarias. Oi, Elias Júnior, muito boa tarde para você, muito boa tarde para a nossa plateia, os nossos irmãos que estão aqui, e muito boa tarde para uma pessoa muito especial que tem marcado a história nossa, está marcando a história nossa na cidade de Cajubi, o grande homem de Deus, cantor, que eu posso falar, Elias Júnior? Cantor, compositor, conferencista. O que mais? Eu não sei. Professor. Eliseu Gomes. Quem não conhece essa figura que o mundo conhece, o Brasil conhece? Pastor Eliseu Gomes. Boa tarde. Deus abençoe. Que prazer estar aqui no Toque de Fé, é isto? Um Toque de Fé podcast. Um Toque de Fé, olha Deus. Eu sinto-me privilegiado porque essas imagens poderão chegar a locais que não se sabe e poderá tocar alguém, né? Graças a Deus. É isso aí, pastor. Estamos aqui, o nosso público, o pessoal da Igreja Brasil para Cristo. Cadê os câmeras? É uma boa parte, né? Uma boa parte está aqui, né? Uma boa parte do grupo de louvor também, né? Que está conosco aqui. Essa reunião um pouco mais fechada e o pessoal que está aqui conosco, muito obrigado pela presença. É um prazer imenso ter cada um dos irmãos aqui. Que possamos absorver as experiências que o pastor Eliseu Gomes irá nos contar, os louvores que serão ministrados aqui, né, pastor Elias? Uma observação, Elias Júnior, o pessoal que está aqui, principalmente a maioria é irmãs, porque todos os domingos, pela manhã, elas vêm na faxina da igreja, na limpeza da igreja, depois elas têm um momento com Deus no café, ali na liderança da pastora Benedita, minha esposa e sua mãe. Elas estão aqui, aproveitando essa oportunidade, participando conosco, e nós vindo do nosso lazer e nossa evangelização também. Por isso nós estamos bem assim, trajando aí vontade. A gente está assim, a gente veio direto do nosso futebol. O Silvio Luiz está aqui, ele que organiza o pessoal do futebol, os meninos. Ô James, antes de a gente passar para o pastor Eliseu, vamos ali. O Silvio Luiz, como ele é uma das pessoas que organiza, daqui a pouco vamos também levar para o microfone para a pastora Benedita, que é também uma das organizadoras do... Tem um nome do Café da Manhã, tem um nome que eu não sei, eu não lembro agora de cabeça. Ela vai estar falando aí, João. Né? Silvio Luiz ali, que está organizando, que faz organiza a meninada juntamente com o pastor Elias. Boa tarde a todo mundo que está ouvindo aí, né? Como o Juninho diz, não sei a hora que vai chegar, então uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Para mim é um prazer também estar participando, uma gratidão enorme pela vida do pastor Eliseu, uma pessoa que, como o pastor Elias sempre fala para a gente, são pessoas que são ponte nas nossas vidas, né, pastor? E veio para somar, amém? E com respeito ao futebol, já faz mais de 19 anos, né, pastor Elias, que a gente trabalha assim, com esses jovens, pastor Elias encabeçando aí toda a organização, e juntos nós vamos aí ganhando vários jovens para Cristo, né, pastor? Inclusive tem vários obreiros em outras igrejas, em outras denominações, correto, todos trabalhando já, alguns já separados a presbitérios, outros a diaconato, enfim, temos alguns jovens também que ganhamos aqui na igreja, mas tem bastante mesmo na cidade de Cajubi e até fora de Cajubi, né, pastor Elias? Que estão trabalhando como obreiros através desse trabalho de domingo.
A gente não só coordena, quanto também a gente joga também, né? Parece que não, né? O pastor Elias ainda joga futebol. Eu não gostei desse ainda. Ainda joga. Esse ainda, pastor Eliseu, aí fica meio não soube, complicado, não. né? Nós joga, né? Todos nós jogamos. O Juninho agora voltou. Depois de 2 anos, Depois de a 2 ruindade anos. continua a mesma. Ele voltou, mas não entrou em forma, não tá Não, jogando ele ainda, tá né? tentando jogar no nosso time Tá, agora. tá. Tá difícil, né? Detalhe, nós ficamos há mais de 7 anos aos sábados, né, pastor? Aos sábados. E mais de 7 anos, só para o pessoal entender, pastor Eliseu, nós ficamos 7 anos juntando toda segunda, quarta e sexta no ginásio de esporte, das 10 a 1 hora da manhã, mais de 50 jovens. Né, pastor Elias? Correto. O senhor lembra disso? Correto. Mais de 50 jovens depois das 10 da noite. Porque a gente vinha para cá construir a igreja, trabalhava no meio de semana e aos sábados e domingos. Então, na segunda-feira à noite, quarta noite e sexta noite, a gente se reunia das 10 a 1 hora da manhã. Correto, é positivo. O prefeito chamou o pastor Elias lá, deu uma chave na mão dele do ginásio, fez um decreto, o senhor lembra disso? Uau, Fez um decreto, fantástico, hein? dando a autorização para o pastor Elias exercer ali dentro do ginásio do esporte o que precisasse exercer. Não é bem um decreto, como chama? Um ofício. Um ofício. É isso aí, São Luís, muito obrigado pelas palavras, viu? A gente usa as ferramentas, né, para propagar o evangelho. E também aproveitando, pastor Luiz, o gancho aqui, a pastora Benedita tem também o trabalho com as irmãs, que eu acho muito legal, isso é positivo, tem trazido crescimento espiritual para as irmãs, pois a palavra do Senhor nos diz que a mulher sábia edifica a casa, a mulher sábia que segue, e para ser uma mulher sábia tem que seguir os preceitos do evangelho, e seguindo os preceitos do evangelho, se torna uma mulher sábia, e assim edifica a casa. E o nosso propósito na igreja é edificar as famílias, pois a igreja é feita de famílias, né? E a pastora Benedita, leva o microfone para lá, alguém, por gentileza. Isso. Vamos só falar um pouquinho do nosso trabalho com as irmãs. Consegue visualizar ela? Consegue, tem câmera que move aqui. Até chegar lá, pastor Eliseu, e o senhor veio de onde? O senhor estava nos Estados Unidos, estava na Inglaterra, o senhor estava no Brasil. Aonde o senhor se encontrava antes de estar conosco aqui? Eu sei que o senhor tira um tempo para fazer as obras evangelísticas, né, visitar as denominações. Bom, eu morava em Swindon, na Inglaterra. A minha esposa ela é europeia, né? Então a gente teve que ir ao Brasil para fazer uma documentação e voltar e estabelecer um outro país. Eu não posso falar o nome porque não está decidido, estamos em negociação. Positivo. Mas eu morei nos Estados Unidos por 11 anos também, né? E fiquei lá e cá nessa ponte, né? Servindo ao reino. A questão não é o local em si, né? Hoje eu estou em Itajaí, que é do lado de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Mas a questão não é o lugar em si, é onde Deus se chama para ir, né? Eu também já estive na África, fiquei lá algum tempo também entre os africanos, correndo até risco de vida, pelo que enfrentei lá, né? Na Ásia, em vários locais. Então, assim, o meu endereço é o endereço que Deus mandou. Atualmente, estou sediado aqui no Brasil, mas estamos voltando esse ano de volta para a Europa. Isso, o senhor não fica preso em local, em endereço, né? O senhor que eu vai chamo de agenda de Deus, né? Agenda de Deus. Na América, eu plantei lá algumas igrejas, do nada. Temos plantação de igreja na América, deixamos lá até hoje plantado. Aí vim ao Brasil, plantamos uma igreja em Campinas, está lá hoje uma igreja plantada, né, firme lá. Então, assim, agora com o trabalho da UEL, que eu sou o presidente mundial dessa instituição, a sede tem que ser lá na Europa, até por causa do alcance, né? A logística é melhor, não é? Isso é melhor. Inclusive porque as associações que nós temos lá, o Brasil tem um problema de feudalismo ainda. Aqui existem alguns reinos particulares, né? Eu não sei se isso é uma crítica ou se é uma verdade, acho que é as duas coisas. O Brasil, cada um faz o seu reino, né, pastor Elias? Faz o seu reino e ninguém une com ninguém, todo mundo quer ser melhor que o outro. Então é aquela briga de poder, de reino, né? Quer dizer, reinos particulares, né? Verdade, cada um querendo sobressair mais do que o outro, puxa o outro e se puder, Isso. faz como escada e o importante é sobressair. Os europeus, eles pensam diferente, eles têm a ideia de somar.
vamos somar e nós fazemos uma força juntos, né? Ninguém está levando a glória para si, é do reino. Então, assim, é uma crítica severa que eu faço com propriedade, porque eu sou brasileiro e faço com propriedade e conheço o que está acontecendo aqui. Raramente você vê uma instituição que se afilia a outra, porque se der Ibope, tem que dar Ibope para mim. Inclusive quando é denominação. Isso é um problema sério. A gente sofre de um problema de denominação. Lá no céu vai ter um espaço chamado Brasil com bairros, né? Bairro do fulano, do ciclano, do beltrano, porque é difícil aqui. Então, assim, o Brasil tem um povo maravilhoso, a igreja aqui é maravilhosa, a igreja aqui é operante, Deus está aqui com a gente, mas infelizmente alguns líderes não têm visão de reino, tem o seu reino próprio. Vem a mim, ao meu reino, né? Verdade. E a Europa, nesse caso, por exemplo, ó, eu estou me associando com a FMC Church, que é uma instituição que também trabalha com global com evangelismo, e eu já fiz trabalhos na África com eles, eu brasileiro com outra denominação, eles nem perguntaram de convenção que eu era. Eu fui trabalhar com eles e glória a Deus, e filmei, fotografei, e não tem nenhum problema. Agora, quando chega aqui, é uma luta. Se você faz uma instituição, tem que se filiar a uma igreja, porque se não se filiar a uma igreja, você não é reconhecido. É um problema cultural muito difícil, muito difícil. Mas nós vamos fazer a obra, tem que fazer. Amém. E aproveitando a oportunidade também, a gente sabe que o senhor, a gente ficou sabendo que o senhor é doutorado em teologia, o senhor é professor também, formado em algumas instituições que eu posso dizer, norte-americana ali, tipo a Harvard, uma outra também. O senhor é doutor em teologia? Ah, pastor, eu não gosto muito de falar nisso, né? Mas estudei e fiz nos Estados Unidos uma cadeira de mestrado em teologia, doutorado em música sacra. E fiz um mestrado em liderança local de igreja na Universidade de Gales, que fica na Inglaterra, que foi um braço de uma igreja da GCC nos Estados Unidos. Então, a minha vida é estudar, eu vivo estudando o tempo todo. Mas, para mim, o título, o diploma não é muito importante. Mas o senhor tem aluno também em toda parte. Pelo que o senhor mencionou na África e em mais outros países. Sim, eu tenho um site que ensino, né? É a Home University. Lá hoje tem quase 700 aulas de graça postadas lá. Eu tenho atualmente eu tenho uma turma em Nampula, na África, que eu dou aula lá para eles, né? Eu do projeto Semear. Eu tenho uma turma em Recife atualmente, né? Que já tive várias turmas que já se formaram. Então hoje tem essa turma em Recife. Eu tenho uma turma em Balneário Camboriú. Eu tenho uma turma no Amazonas, Amapá, na região norte do Brasil. Tenho uma turma que eu acabei de formar em Oxford, na Inglaterra. E eu dou teologia, história da igreja, história de Israel, arqueologia bíblica e geografia bíblica. E adoração. Ontem Elias Júnior, foi muito bacana o tempo que nós passamos ao lado do Senhor, a companhia do Senhor. Nós tivemos ali um intensivão ali, rápido, né? O Senhor passou para a gente ali. Bate-papo aí. Nós viajamos ali. Eu viajei, olha, eu estudo bastante, eu leio bastante, mas parecia que não era nada perto do que eu estava ouvindo da parte do Senhor. Não, que isso. Modéstia sua. Para com isso. Não é rasgação de seda, não. Eu estou falando, quem estava lá presente, daqui a pouco vocês vão falar, vocês vão ver que realmente, né, Eli Júnior? Eu fiquei deslumbrado. Assim, o nosso momento com o pastor Eliseu hoje, praticamente é um sonho que Deus sonhou e implantou nos nossos corações, e nós, sem saber, demos o pontapé, né, porque o pastor Eliseu nos ensina algo interessante, que para algo acontecer, você precisa colocar os pés na água. E colocamos os pés na água com fé. Eu não esperava. Estou surpreso. E o pastor Elias sempre na mesa, o pastor Elias sempre conta as experiências que ele teve na Cidade Franca, e toda vez que conta alguma experiência dele, sempre entra no assunto. O pastor Eliseu, conheci ele, e foi assim, ele profetizou assim, e tudo aconteceu. E o pessoal recebeu, e foi um trabalho
excelente, que até hoje, excepcional, o pastor Luiz conta isso para todo mundo que sentou na mesa, já ouviu essa história. E hoje eu tenho 34 anos, e estou vivendo esse tempo. É como se algo que você tem sonhado muito tempo, ouvido, e você começa a vivenciar isso. Para mim, está sendo uma experiência ímpar. Como músico, né? Como músico, e aprendendo que tocar do lado dele, meu querido. Eu agradeço pelo carinho. Porque aprendizado, cada acorde que ele faz é um aprendizado para mim, pelo não sei dos meninos que tocou comigo. O Bruno até brincou comigo na hora da janta ontem, e ele falou para mim assim: eu não quero saber se eu toquei certo, se eu toquei errado, só sei que eu toquei com ele. Eu também, eu estou aprendendo. Acertou 2 notas, foi bom. Brincadeira. Ele chegou na cozinha agora há pouco, falou assim: pastor, se eu toquei certo, se eu toquei errado, o importante é que eu toquei ao lado de um dos maiores músicos do Meu Brasil. Deus, nossa. Ó, gente, eu sou um mosquito que pia o cavalo do bandido, não sou nada, né? Mas eu estou feliz em essa recepção, esse carinho dos irmãos, para mim é muito bom, eu fico muito feliz com essa amizade, com esse carinho. Quero voltar mais vezes aí, né, pastor? Ô pastor Eliseu, a hora que eu estava ao lado do pastor Uliel, presidente dos pastores da cidade de Olímpia, e pastor oficial ali do Evangelho, da Igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Olímpia, da segunda igreja, eu voltei há 30 anos atrás, né? A diferença que me fazia voltar no tempo real é que a barriga está um pouco maior. A sua, né? A sua? Ou a minha? Não sei. Pesava 30 quilos a menos. Não estou entendendo. Mas quando o Senhor começou a cantar ali, Anjos, o nome dela é Anjos de Deus. Anjo de Deus. Então, depois você vai dar uma palhinha para a gente também. Antes de abrir as perguntas, vamos começar com essa canção, pastor? É possível? Anjo de Deus? É possível, é possível. Vamos lá. Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber tuas orações e levá-las a Deus. Então abre seu coração e comece a louvar. Sinta o gozo do céu se derrame no altar, que o anjo já vem com a resposta nas mãos. Vai! Tem anjo suando neste lugar, no meio do povo em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. E eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Só sei que está cheio de anjo de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Aí então, Nelia Júnior, você volta no tempo. Eu sei que esse louvor tem uma história maravilhosa que ele contou para nós no caminho vindo de Rio Preto. Muito forte, mas ela fica em off aqui, né? Ela fica em off. Só vou dizer uma coisa: se é isso hoje, duvido. Eu duvido, você acha, Luiz? Você acha que. Não, né? Meu Deus, um dia eu vou falar para o pessoal aqui, nos bastidores. Só se ele quiser contar, aí fica a critério dele. A história por trás desse louvor aí. Não. Melhor não, né? Melhor não. É que eu recebi um benefício da música e eu não fiquei com ele, eu devolvi. Então, devolveu para a obra missionária. Porque eu não gosto de falar essas coisas, tem gente que se gaba aí, não é legal isso. É isso. Mas não é o benefício, né? É o benefício. Trata-se de uma bênção grande. É isso aí, pastor. Antes de nós abrirmos para as perguntas, vamos falar aqui do trabalho das irmãs, que a gente ficou de falar, né? Cadê? Pastora Benedita, me fala um pouco do trabalho das irmãs, você faz todo domingo, o horário, o propósito, o que tem edificado, como tem feito. Olha, Elia Júnior, o que acontece? O trabalho das irmãs, o Senhor, foi algo do Senhor. O Senhor, de repente, colocou em minha mente fazer um café da manhã com as irmãs, um café com Deus, né? E as irmãs já vinham para cá mesmo para tomar conta da casa do Senhor, que são essas aqui que estão aqui, juntamente conosco, limpar, zelar da casa do Senhor. Eu falei, por que não tomarmos café junto e conversarmos um pouco? Então, nós tomamos como um café com Deus.
E isso tem agido, tem funcionado, o Senhor tem falado em nosso meio, o Senhor tem trabalhado principalmente em minha vida, o Senhor tem falado muito comigo, e eu acredito que Ele vai fazer muito mais do que nós imaginamos, porque é um café com Deus, né? Quer dizer, o primeiro está ali é o Senhor, e o primeiro conhecer as nossas falhas, conhecer as nossas vidas é Ele. Então, Ele age, Ele trabalha de maneira gloriosa, e assim nós temos visto as mãos do Senhor agindo. Amém, Elias Júnior? É isso aí. Vamos mais um, pastor Elias, mais uma canção? Vamos, mas antes dessa canção, nós recebemos foi postado uma pessoa que esteve com a gente ontem, ele é doutor, e ele postou a respeito do trabalho de ontem. Muita gente ficou deslumbrada ontem, o pessoal vai estar comentando aí também, as irmãs, os irmãos, os jovens que estão aqui, vamos estar falando também do que aconteceu aqui ontem. Foi algo assim de grande tamanho, né, o que aconteceu aqui ontem. E esse doutor que estava com a gente, posso falar o nome dele, Maria? Doutor Caio, aqui da cidade de Cajubi, uma pessoa muito importante. E ela ficou deslumbrada com o que ela viu aqui, o que presenciou. Não professa a mesma fé que a gente, mas ficou deslumbrado com o que ele viu aqui ontem. Elia Júnior. Positivo. Depois ali vou jogar a imagem para o pessoal poder ver essa foto, que ficou maravilhosa. Estou vendo aqui minhas mãos aqui, a foto aqui, e realmente ficou deslumbrado. É que nós temos aqui, não é que eu bato muito na mesma tecla, não sendo redundante no que eu falo, mas o Senhor proporciona para nós momentos ímpares em nossas vidas, momentos que nos repetem. O pastor Eliseu pode vir aqui futuramente de novo, mas esse momento aqui, pastor Eliseu, ele é ímpar. Esse momento é ímpar. Se passar 5 minutos no futuro, esses 5 minutos é ímpar, não volta mais. É verdade. Então, esse momento é ímpar para nós. Futuramente é outro engajamento. Esse momento seria aquela fala que você falou ontem, com quem? Inenarrável. Inarrável. Inenarrável. Não existem palavras para poder narrar esse momento, né? Incomensurável. Entendeu? Não tem palavras para poder descrever esse momento. Mas daqui a pouco vamos abrir para as perguntas. Então o pessoal vai se preparando aí para as perguntas. E eu já quero começar aqui pedindo uma. Pastor Eliseu, uma canção que marcou. Eu sei que tem várias, muitas. Sim. Mas uma que o senhor, toda vez que canta, vem um flashback na memória. Sempre tem que vem aquele flashback na memória. Você começa a lembrar de sentimentos, momentos, e que também é um momento que deu uma alavancada na vida, uma coisa que toda vez que o senhor canta, o senhor lembra. Eu passei uma situação em 2019 muito difícil. Eu achei que eu não conseguia transportar, né? Mas foi naquele momento que Deus me deu maior graça e eu pude suportar aquela situação, passar por ela, e compus no meio no epicentro do furacão, né? Eu compus, que é o meu single novo, está tocando aí também em muitas igrejas. Então essa marcou muito. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto lá na oliveira, eu te adorarei, 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 adorarei. E se eu não entender, Senhor, adorarei, 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 adorarei. Eu não quero questionar, só quero adorar. Ainda que os amigos venham me abandonar, ainda que não me amem todos que eu amei, mas eu te adorarei,
adorarei, adorarei, adorarei, adorarei, adorarei. E se eu não entender, Senhor, adorarei, 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 adorarei. Eu não quero questionar, só quero adorar, eu só quero adorar, adorarei, 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 adorarei. E se eu não entender, Senhor, adorarei, 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 adorarei. Eu não quero questionar, só quero adorar, só quero adorar, adorarei. Amém. Tem que aplaudir o Senhor, né? Aleluia. Isso é muito bom. Aleluia. Glória a Deus. É uma linda canção e de louvor e adoração ao nosso Deus. Cada canção que o Senhor canta sempre tem uma história por detrás daquilo. Sempre. Essa história que o Senhor disse aí, o Senhor falou, o Senhor não mencionou o que era. É possível o Senhor falar um pouco dessa, por que essa canção? Eu tive uma perda familiar muito forte. Quando falo em família, toca na gente de uma forma muito brusca, né? E então foi assim um momento de muita dor, muito sofrimento, mas a gente conseguiu atravessar. Foi algo assim que essa frase que fala assim, ó, adorarei, adorarei, e se eu não entender, porque você faz tudo certinho, você dizima, coopera, trabalha, é fiel, não mente, não rouba, não, sabe? Você faz tudo certo e acontecem coisas ruins, né? Você faz tudo que a Bíblia manda e acontecem coisas que você não queria. Você faz tudo que lhe ensinaram, seus pastores, seus discipuladores, e acontece. Então chega uma hora que você fala assim, ó, não estou entendendo mais nada, mas eu só vou te adorar, não estou nem aí. O diabo não vai pegar uma palavra da minha boca. E depois fala assim, eu não quero questionar, eu só quero adorar. Porque eu sei que um dia a cortina vai se abrir e você vai dizer assim, então era isso, né? É como se fosse a história de Abraão, né, sacrificando seu filho, mesmo ele não entendendo o porquê daquilo tudo, mas ele foi e obedeceu, e Deus no final deu uma resposta, que ele estava com ele em todo momento. A gente pode não entender, não é verdade? Além disso, de Abraão, que o senhor acabou de mencionar, veja a cabecinha do Isaac, né? Quando ele foi colocado para ser morto, ele falou, então era eu? Ô louco, velho, era eu. E aquela pergunta que ele faz, pai, cadê, né? Eu estou vendo tudo aqui, né? Só o principal que não é. E Abraão não podia falar. Mas o mais bonito é que o Isaac foi deitado na lenha que ele carregou. E naquela lenha que ele deitou, Deus deu livramento para ele. Então, quem carrega a lenha vai deitar sobre ela com a bênção de Deus. Glória a Deus. Então, quando alguém falar assim, minha vida está ruim, estou carregando uma lenha, quem não tem lenha não passa pela bênção de Deus, né? Glória a Deus. Alguém tem uma pergunta? Quem quiser fazer uma pergunta, levante as mãos. Os meninos vão levar o microfone até vocês. Alguém tem uma pergunta? Difícil não, hein? Quem tem? Aqui, ó, tem outro microfone aqui, ó. Se precisar, tá? Boa tarde a todos, é a paz do Senhor. É um privilégio muito grande, né, poder conhecer o Senhor, estar perto do Senhor. Sim. Foi algo que o pastor Elias né, cresceu no coração dele, igual o Elias Júnior falou, e a gente fica muito honrado por poder estar perto do Senhor nesse final de semana. Assistindo os vídeos do Senhor, o Senhor sempre fala assim, missão na veia, né? Missão na veia. É muito bonito, me chamou muita atenção. E eu gosto, né, disso. E eu gostaria de saber, a partir de que momento da vida do Senhor, que o Senhor descobriu mesmo que a missão estava na veia do Senhor? Olha, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai foi convidado para pregar numa igreja chamada Igreja de Deus.
ficava no bairro dos Martins, em Alagoas, onde ele era pastor em Maceió. Meu pai era missionário na época, eu tinha 9 anos de idade. Ele foi pregar naquela tarde, era um culto de libertação. E eu fui com ele, né? Eu sou o mais velho, fiquei do ladinho dele sentado, e de repente o pastor falou assim: vamos ouvir a irmã Maria cantar um hino. Era uma jovem, uma adolescente, na verdade, tinha 11 anos, pré-adolescente. E me chamou a atenção aquela moça. Eu nunca vi mulher que tocava instrumento. Até hoje é mais difícil ver uma moça tocar guitarra, por exemplo, né? Aí ela veio, naquela época então, eu estou com 58, faz 49 anos isso. Aí eu cheguei lá, quando ela chegou para tocar, aquilo me tocou meu coração de uma forma. Ela cantou aquela música: o nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome Jesus. Ela começou a cantar. Eu fui tomado como se fosse um... Hoje eu fico vendo os vídeos de aquele raio do céu, assim... Eu fui tomado por um raio assim... Pá! Aquilo me tocou de uma forma tão profunda e eu comecei a tremer, suar. Agarrei no paletó do meu pai e o meu pai falou: o que foi, meu filho? Aí eu estava suando e tremendo. Era o poder de Deus, não sabia o que era aquilo, eu era criança. Aí eu falei: pai, eu vou crescer e vou tocar igual aquela menina ali. E aí eu nunca mais quis brincar de carrinho. Eu nunca mais quis brincar de peão, de pipa, de chimbra, de finca, de tudo. Eu queria tocar, eu queria louvar. 9 anos de idade. Fui para casa, meu pai não podia comprar um violão, eu não tinha como tocar violão. Eu peguei uma lasca de madeira de caixote, coloquei 4 taxinhas embaixo, 4 taxinhas em cima, estiquei 4 nalhos sobre ele, estiquei e coloquei meia quenga de coco seco embaixo e ficava na garagem tentando tocar um instrumento, né, pré-histórico, né, tocando. E nunca mais eu deixei. Depois, com meus 12 anos, meu pai, missionário, conseguiu um violão. Fizeram uma vaquinha na época, sabe? Compraram um violão de George. E ficava lá na parte da cama. Quando o pai saía para trabalhar... Produção. Ficava mexendo no violão. Então, sem ninguém me dizer nada, sem ninguém dizer nada, eu peguei assim do nada, coloquei o dedo aqui, o primeiro dedo na segunda corda aqui, eu toquei assim, como que eu não sabia tocar. Aí fiquei. Era um dó, eu não sabia que era um dó. Aí eu falei: se eu colocar o dedo embaixo, e ficou. Que é um si, que é um sol com sétima. Aí eu comecei a bater assim o violão, gente, sozinho. Hoje tem tanto curso à vontade, tem escola na cidade, o pessoal diz: que geração é essa? Que geração é essa? De gente imprestável, né? Meu Deus, os cursos estão aí, só fazer. Aí eu sozinho lá, ó. Quando eu falei gente imprestável, é um grupo, né? Não é todo mundo não, né? Aí comecei. Jesus ia caminhando. Primeira música que eu toquei. Descendo para Jerusalém. Com ele iam seus discípulos e os fariseus também. Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Primeira música que eu toquei no violão. E aí chegou o pastor Leonel, da Duplas Irmãos Leonel, ele me ensinou a tocar 3 notas. Era o Ré, era o Lá e era o Mi. Ré, Lá, Mi. Me relei todo, mas aprendi, né? Aí eu cantei. Um pendão real vos entregou ao rei, a vós, soldado seu, os que na batalha sempre são fiéis. Na, 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 na. Com valor, sem temor, por Cristo todos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aí eu peguei isso aqui, falei: pai, eu quero tocar no culto.
Mas só sei 3 posições. A igreja não tinha músico. Tinha que cantar tudo em Lá maior. Tinha música que ficava alta, música que ficava baixa. Eu tocando na frente dos irmãos com raiva de mim, tocando baixo, tocando alto, tocando. Foi assim, eu nunca mais parei e foi uma sequência depois de coisas da minha vida, né? Glória a Deus. Então foi aquele jovem que foi tocar. Ah, outra coisa. Eu cresci, gravei, passei por gravador. Depois agora, já agora aqui, tem uns 4 anos, 5 anos atrás, eu tive vontade de reencontrar essa irmã. Eu comecei a vasculhar, comecei a pesquisar. Meu pai lembrou do pastor da época, da igreja onde ficava a igreja. Começamos a ligar, Facebook e tal. Conseguimos achar alguém. Esse alguém foi mexendo, encontramos uma sobrinha dela, que é da de Brás, do pastor Ferreira. Aí chegamos até ela, aí consegui encontrar a irmã. Ela não sabia quem eu era, tipo assim, não lembrava de mim da época. E cantava todas as minhas músicas na igreja. Cantava minhas músicas, e ela foi que me inspirou. E sem saber. Sem saber. Aí nós fizemos uma surpresa. E sendo ela que inspirou o senhor. Ela me inspirou. Não, e outra coisa, vendo ela tocar, Irmã Maria, Domingos, eu toco na mesma unção dela. O que eu faço no ela faz igualzinho. Ela canta, que a igreja toca. Mas eu nunca tive com ela. A unção dela, Deus compartilhou comigo, né? E quando reencontramos, eu levei um diploma de missão para ela da minha instituição e dei para ela uma solenidade, né, na Assembleia de Deus Central, lá de Tabuleiro. Eu dei para ela uma pochete com 40 CDs gravados, que eu tenho. Agora estou com 67 CDs gravados. Na época eu estava com 40, quase 50 CDs gravados. Eu dei a coleção completa na mão dela. Glória a Deus. Isso E é muito... ela desmaiou. E nós cantamos junto a música. Meu Deus. É história que a gente não consegue explicar. Uma história que só Deus sabe fazer. São 3 pessoas na minha vida que são responsáveis pela musicalidade. A irmã Maria, domingo, essa que Deus usou para me inspirar, né? Hoje é uma senhora, ela tinha 11 na época, eu tinha 9, então ela é um pouquinho mais velha do que eu. Depois foi o Leonel, o Sebastião Leonel, as 3 posições. E depois a irmã Miriam Shaw, que lá no orfanato, aí já foi compositor. Aí já é o compositor. O compositor já é outra história. Eu comecei a compor com 11 anos, com 12 anos de idade, eu acho. Estava no orfanato nessa época, saí do campo missionário. Meu pai assumiu um seminário, um orfanato, e aí ela fez um concurso para compor música. E eu compus uma música. E ela me ensinou a tocar, fazer o ritmo. Essa mão eu não conseguia fazer. Essa aqui, o Leonel me ensinou, e essa aqui ela me ensinou a fazer as posições, uma Miriam. E aí ela me despertou o lado de compositor. Então, para esses 3 eu devo, né? Na verdade, Irmã Maria vive ainda, está muito bem de saúde, está bem abençoada, mas o Leonel já partiu, e eu que fiz o ofício fúnebre dele, foi muito difícil para mim, e a irmã Miriam também já partiu para o Senhor, eles já partiram. Mas deixaram o legado. E a nossa história não se conta sozinho, sabe? Tem que ter pessoas, você tem que reconhecer e honrar pelo que fizeram por ti, né? Então foi isso aí que aconteceu. É o que o Elias Júnior falou bem no começo dessa live que desse podcast aqui. Pontes, a gente precisa de pessoas que criam pontes, que sejam pontes no caminho da gente, porque para fazer muro, tem um monte de gente que impede, tenta impedir, mas essas pessoas, pelo que o senhor está falando, foram pontes na vida do senhor. Sim. A nossa história não pode ser contada sozinha. Não. Eu falava com minha esposa, acho que ontem na saída, ou hoje, eu não sei, foi hoje, minha esposa, que eu falei assim sobre pessoas que Deus coloca no caminho da gente, para a gente, se a gente é alguma coisa, porque houve alguém que foram pontes no caminho da gente. Exatamente. Acho que foi ontem, né, pastor? Foi ontem, né? Foi ontem. O pastor falou de legado, né? Pelo que eu percebi, antes de ouvir essa história de vida que é linda e maravilhosa, eu percebi que, como o Silvio Luiz disse, ele é um construtor de pontes. E também, eu gosto de observar, eu observo muito. E umas coisas que eu observei é que o Senhor minuciosamente ali, ele se preocupa em deixar uma boa marca. Deixar a sua marca ali e o seu legado e um despertamento espiritual. E a cada instante, né? Desculpa, Elias, a cada instante, cada momento, ele procura
utilizar, ser útil naquele momento. E não só, eu percebi também que eu gosto, o pastor já deve ter percebido, que eu fico olhando, fico encarando, porque eu gosto de ter uma leitura. E eu percebi que o Senhor faz de tudo, para não só deixar uma boa marca, mas um legado, mas despertar a vontade de aprender, estudar, de nos fazer também deixar um legado aqui. E para o senhor, que está, pastor, deixar um legado, o que seria isso? A pergunta é: como você quer ser lembrado? Essa é a pergunta. Como eu serei lembrado? Bem, Essa pergunta vai definir o teu propósito de vida. Quem encontra o propósito, ele não vive mais por ele, ele morre por ele. E torna-se Amém. a sua missão. Por isso que uma missão na veia, irmã, significa que se eu cair na rua e cortar o braço, vai sair missão, não vai sair sangue. Vai sair só missão. amém. Porque você está completamente envolvido numa missão que Deus te mandou. No meu caso, em particular, no meu caso, você perguntou para mim, então, a eternidade está para cá, né, e para lá, mundo é eterno, mas aqui, em 1966, Deus abriu para eu nascer, né, meu pai e minha mãe e tal, nasci. Então, ele abriu aqui nessa faixa, eu vou sair em 2067. Então, assim, Amém. esse pedaço de vida, né, eu estou brincando, Deus sabe a hora que vai me levar, mas tudo bem, aqui, ó. Não tem positivo. Se não voltar até lá, eu saio em 2067, né? Então, tem 40 anos pela frente, 50. A pergunta é: o que vai ser essa faixa aqui na minha vida? Tem pessoas que entram para a história e atrapalham a história. Você precisa cooperar com a história. Com o quê? Com os talentos que Deus te deu. Amém. No momento que você descobre isso, você começa a passar. Porque o homem só se completa quando se esvazia. Quando você se esvazia, você se completa. Aí passa a ter sentido. Exato. Você não deixa a herança, você deixa um legado. A herança acaba e destrói. O legado continua e prospera. Amém. Como eu disse, você deixa quando você deixa a herança, destrói, mas o legado edifica e constrói. Exato. É isso. É inesquecível. Na verdade, eu fui fazer uma entrevista de emprego com a universidade para dar aula, porque eu dou aula também em universidades, e a pergunta é: por que você quer trabalhar aqui? Eu falei: não é para lecionar. Mas se não é para lecionar, o que você está fazendo aqui? Eu não leciono. Ué, mas você é professor? Eu inspiro. Porque se eu lecionar, o aluno esquece. Se eu inspirar, ele carrega a vida inteira com ele. Minha missão não é ensinar, minha missão é inspirar o aluno. E realmente, os meninos que tocou comigo ontem, com ele sabem que ele inspira. Né, Bruno? Joninha. Eles usaram inspiração. Né? Só quem tocou ali. É bênção pura. Alguém tem uma pergunta? Só quer falar alguma coisa? Não, pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Levanta as mãos, o microfone vai chegar até vocês aí. Vamos lá, pessoal, aproveita a oportunidade. Deixa o povo quieto, deixa o povo quieto. Alguém tem uma pergunta? Vamos aproveitar a oportunidade, minha gente. Gente, aproveita. Isso. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Para mim também é motivo de muita alegria estar aqui reunido nessa grande oportunidade, começando pelo nosso pastor Elias, a pastora Benedita, todos envolvidos, e também estar conhecendo o pastor Eliseu Gomes, é uma alegria muito grande. E ainda falando de missão, que é algo que eu vi que o Senhor aí tem como projeto de vida, um propósito do Senhor na vida. E eu sei que o Senhor já passou por vários lugares, né? O Senhor estava relatando testemunhos de tantas pessoas, né? Tantas culturas diferentes, tantas coisas que o Senhor vem realizando ao longo da vida. E eu gostaria que o Senhor relatasse se tem algum momento que o Senhor teve alguma experiência nessa parte da missão mesmo, que marcou o Senhor. Eu acredito que tem muitas coisas ainda para o Senhor viver, mas sempre na nossa trajetória tem aquele momento que nos marca com uma experiência, um testemunho, algo relacionado mesmo à missão. Você fala ruim ou bom? Fica à vontade para o senhor responder. As marcas são boas e são ruins também. Eu pregava numa aldeia chamada Kedogu, lá
dentro da África, e era um local de muçulmanos, totalmente muçulmanos. O pastor Joseph, na época, que era quem coordenava isso, eu estava com o Gilvandro Madureira, com o pastor Nilson, era uma equipe. E a mim foi dito, olha, se você vê algum movimento suspeito na multidão, inclusive alguma lâmina, você precisa correr na hora. Então, um carro ficou embaixo da árvore, um Toyota com porta aberta e motor ligado. E eu preguei do lado do janelão. Caso houvesse ameaça de morte, eu teria que pular a janela, entrar no carro e sair dali. Então, eu preguei, foi um dia que eu preguei, aquele dia, tipo assim, eu não senti o chão, eu falei, eu estou aqui para morrer. Eu estou aqui para morrer, se preciso for. Mas não aconteceu, toda a aldeia aceitou Cristo como Salvador. Glória a Deus. Todos. Glória a Deus. Então foi uma experiência muito marcante, porque ali foi o momento que Jesus, se Ele quisesse me provar, né? Apesar que não precisa, Ele conhece quem eu sou, mas eu não tive minha vida como preciosa diante de Deus. E você pergunta, eu faria de novo? Eu acho que eu não faria de novo, porque eu sou ser humano. Para mim chegar naquele lugar, eu tomei 9 vacinas. Eu não podia abraçar as pessoas direito, porque eu tinha que cobrir tudo que era machucadinho, por causa era uma vila de leprosos. Era uma vila de leprosos. Havia um cheiro no ar, carne e, sabe, vício. E quando eu fui descendo, o pastor falou, você já colocou band-aid e tudo aí, arrumou tudo? Eu falei, já, porque os leprosos vão te abraçar. Gente sem orelha, sem boca, gente sem... E quando eu estava descendo o vale, eu falei, Senhor, mas eu vou embaixo. E o Senhor falou comigo, eu já estou aqui há muito tempo. Me receberam com danças, pessoas que não têm mão, não têm pé, não têm nada. E aqui na igreja, tanta gente boa, perfeita, tem que pedir para levantar a mão, ficar em pé, para fazer. Sabe, eu acho que às vezes Deus tem que permitir uma perseguição no Brasil para o pessoal acordar, sabe? Misericórdia. Então, essa experiência foi muito marcante. E comer comidas que eu nunca comi, e meu estômago, né? Meu estômago é de ferro, eu já comi tanta coisa, nunca me fez mal, né? Nunca, graças a Deus, e estamos caminhando. Tem coisas que eu até evito, eu às vezes não sei o que é, parece uma coisa que eu acho que é, então tento não comer, mas é a missão, entendeu? Elias Júnior, interessante, aproveitando, falando de missões, né? Logo esse trabalho que vai chegar lá no Amapá, e o Eduardo, a Larissa está ouvindo, eles vão assistir esse trabalho aqui. Eu creio que vai edificar muito eles. Então, saudação para eles, para esse casal que assumiu a missão no Amapá também, através dessa experiência também, possa edificar a vida deles, do pastor Eliseu Gomes. Quero mandar um forte abraço ali para o missionário Eduardo, né? Um rapaz que tem se jogado na obra. É missão na veia. Ele, pastor Eliseu, o pastor Elias, nosso pastor aqui, sempre diz, ele carrega essa filosofia. Muitas pessoas se convertem a Cristo e quando vêm para a igreja se tornam covardes. E tem pessoas, como Eduardo... Covardes, não me toque, nossa, casca de ovo. E tem pessoas... Então não se converteu, não. Exatamente. Mas elas vêm. Convenceu, né? E o pastor Elias, ele carrega uma filosofia, do mesmo jeito que eu fui maluco no mundo, eu vou ser maluco por Jesus. E a coragem que o Eduardo tinha quando ele era antes de se converter, é a mesma coragem que ele carrega nas missões. Ele tendo uma missão difícil, não é fácil, no Amapá, isso, pastor Elias? É isso. Ele vai edificar uma igreja lá, um lugar que chega só de avião e barco, né, pastor? Coisa assim, né? Ele vai edificar 12 igrejas. 12 igrejas. 12. E isso, amém. Despertar do presbítero Silvio, depois do nosso trabalho entramos também, e Deus abençoe. Porque o senhor falou missão na veia, eu lembrei dele, ele vai assistir isso aqui. Vai. Você manda um alô para ele, hein? O missionário Eduardo, sua esposa chama Larissa, se não me engano, né? Também, né? Vai chegar lá no Amapá. Missionário Eduardo e irmã Larissa, um abraço para vocês, de coração. Faça o que tem que ser feito.
não espere reconhecimento de homem, de denominação e de ninguém. Se vier, receba. Se não, faça o que tem que ser feito. Uma das coisas mais difíceis do campo missionário, experiência própria, é a falta de reconhecimento. O trabalho árduo que você faz, você cava buraco com as mãos e as pessoas não dão merecido valor. Mas a gente não pode olhar para isso. A gente tem que olhar para a missão que Deus mandou a gente fazer. A gente olha para a lua, ela está brilhando, mas os lobos uivam, né? Ficam uivando para a lua. E você acha que eles estão cantando para a lua? Não estão. Deus colocou nos olhos dos animais uma enzima chamada espelho, para que quando a luz tocasse, aquilo brilhasse e os animais, aquilo dói, eles correm. Deus sabia que um dia haveria carros. Os animais, quando bate farol, eles se assustam, o carro vê o olho do animal porque bateu no espelho, mas dói e eles correm, para evitar morte. A lua brilha e dói o olho do animal, por isso que ele está uivando, na verdade ele quer pegar a lua, ele quer matar a lua. Mas a lua foi chamada para brilhar. Ela vai brilhar com o cachorro latindo ou não? Então, se você quiser fazer a obra com sucesso, acostume com os cachorros latindo. Somente brilhe. Os cães vão morrer com 20 anos. A lua brilha milênios. Faça o que tem que ser feito. Brilhe. Só isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Falando de brilhar, pastor Eliseu, o senhor trouxe estávamos ontem ali durante a tarde ali, numa sorveteria, e o senhor falou de brilhar, e o senhor contou uma ilustração, não sei, sobre o sol, a lua. O sol, eu achei muito interessante isso. O sol e a lua, eles têm a mesma missão, de brilhar, né? A lua, acabei de falar para vocês, e o sol é o seguinte, agora parafraseando como poeta, né? Um dia Deus criou o sol e disse: você ficou muito bonito, hein? Você ficou muito. Eu vou te colocar como o maior astro da terra. E o sol: obrigado, Senhor. Mas qual que é a minha função? Você vai brilhar. Você vai queimar o dia inteiro. Você não vai ter rio, você não vai ter flora, nem fauna, nem peixe. Você vai só manter a terra brilhando. Você vai ser o maior astro da terra. E um dia teve um eclipse, né? Isso é coisa de poeta. Um dia teve um eclipse. Passou em frente à lua, falou: ô sol, como é que você está? Bom dia. Você só brilha, só bom dia. Eu sou da noite, né? Então, mas, ô sol, eu tenho uma dúvida. Eu já consegui controlar os cachorros, mas você é o maior astro da terra. E a aurora, quando você desperta, é tão linda. Às vezes, quando eu dou uma espiada lá do outro lado para você é muito linda, mas a sua plateia está dormindo. A sua plateia está toda dormindo e você nunca foi aplaudido. Você não tem raiva disso, não? O Criador me chamou para brilhar, não para receber aplauso. A minha função é brilhar. Portanto, nunca deixei de brilhar porque alguém não me aplaudiu. Porque a minha função é só brilhar. O aplauso é para o Criador. Amém. Vamos aplaudir. Isso é bom, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, essa outra pergunta, pastor Elias, é para o senhor. E como é, pastor Elias? O senhor como pastor, há muitos anos pastor, há mais de 30 anos atrás o senhor conheceu o pastor Eliseu, e como é para o senhor hoje? Para mim é um ciclo se fechando, é um ciclo se fechando, eu acredito. E um novo surgindo. Para o senhor, como é isso? Olha, Júnior, foi algo que a gente, como foi dito, né? A gente vinha sonhando, porque aconteceu. Da mesma forma, o que está acontecendo agora com o pessoal que está aqui participando. Eles poderiam estar na casa deles, poderiam ir para a casa deles, almoçar com a família, passar a tarde de domingo com a família, mas estão aqui. Isso vai ficar marcado, eles vão sonhar por muito tempo, né, pastor Eliseu? E daqui 30 anos vai se ver de novo. Eles estão entendendo como funciona? Eu tenho uma meta, pastor Elias. Eu vou apresentar o pastor Eliseu para meus filhos. Opa, amém. Eu estou profetizando saúde dobrada. 5 filhos, né? Ai. E aí? Continua, pastor Elias. Vamos mudar de assunto? A esposa está aí, não? Cadê a esposa? Levanta a mão lá. Me perdoa, eu estou brincando, tá? Estou brincando. Mas precisa... Olha, Júnior, é isso mesmo que aconteceu há 30 anos atrás, ou até um pouquinho mais, e eu fiquei sonhando esse tempo todo, de vez em quando. Quantas vezes nós contamos? Opa! Vamos nessa? Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém que nem sempre é capaz
de compreender. E quantas vezes nós pensamos que alguém pode ajudar, mas ninguém consegue resolver. Mas existe um amigo, ele se importa contigo. Ele é Jesus e pode te ajudar. Vai, chore pra que o choro não cai. O choro da alma sobe, 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 vai. Chorando pra Deus, você move o céu. O choro no céu é uma cachoeira no trono de Deus. Eu vou contar, pastor Eliseu. Eu falava com a minha esposa hoje pela manhã, por esse louvor. Depois que o senhor passou por lá, tinha uma jovem senhora que é pessoa assim, muito amigo da gente, e ela estava passando por uma situação muito difícil. Não vou dizer o que é. E ela passava o tempo todo cantando e chorando esse louvor. Meu Deus. Ficou marcado na minha vida esse louvor, porque ela passava o tempo todo por aquela prova, e a hora que quando a gente via ela estava cantando e chorando esse louvor. Eu fiquei num hotel hospedado em Minas Gerais, e uma senhora, eu acho que talvez ela sabia, ela colocou as caixas de som dela no muro, de 7 horas da manhã. Chore pra Deus, mas bem alto. Aí foram conversar com ela, falaram, não, o povo tem que ouvir essa música, o povo precisa. Eu estava no hotel, eu filmei, falei, Jesus, eu estou aqui, eu tocando a música ali. Então, isso ficou marcado na minha vida. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, que ela é muito amiga da minha esposa. E ela cantava isso, mas chorando. Olha Deus, chore para Deus, né? Chorando mesmo ela estava, mas sentimento, não é de emoção, não. A dor era muito forte. Amém. Essa é a ideia, essa é a ideia. Pergunta, pessoal? Vamos lá? Pode fazer uma pergunta? Vamos lá? Quero ver se é almoço. A pergunta que eu não quero calar. Eu estou brincando. Depois corta essa parte, tá bom? Pastor Eliseu, aquela canção Todavia Me Alegrarei, foi o senhor que escreveu também? Não. Não foi não, né? Quem sou eu? Não. Tem gente mais preparada aí. Não foi o senhor que escreveu, não? Você errou o tiro, filho. Todavia, não. Foi não? Todavia me alegrarei. Não. Você errou o tiro. É a outra do Guedes lá, canta uma música do senhor lá, Gabriel Guedes. Aí ele gravou. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, a fé e devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, mas nunca negava sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. E sem contar que ele despertou a gente também. Falou uma frase muito bacana ontem lá na sorveteria. Quando todas as portas se fecharem. Vai e abra a sua. É isso aí. Essa é forte. Eu não preciso nem mandar, né? Ouvi, acabou, vai dar tudo certo. E aí, pessoal? Mais alguém? Já estamos indo para 1 hora de podcast e para mim foi 30 minutos. E nós precisamos de almoçar. De almoçar. O pessoal precisa retornar para a igreja. O culto hoje começa às 7h30. 7h30, mas... 19h30. Olha, algumas estavam com aquele... Como chama, minha esposa? Na cabeça. Toca. Então elas precisam se prepararem. Graças a Deus, minha esposa não tem esse trabalho, ela já é bonita. Já Não tem. Graças a Deus, é natural. Não, aquela que parecia, vai
Você corta, aquela que parecia a Dona Florinda era que eu, então. Não, nunca aconteceu isso aí, não. Isso aí é fake news. Amém, paz do Senhor. Isso. Queria perguntar para o pastor Eliseu Gomes, mais uma vez, como todo mundo já ressaltou, é um prazer imenso ter o senhor aqui na nossa casa. Obrigado, meu irmão. O que me chamou muita atenção no senhor foi a simplicidade. O pastor Elias havia nos falado da simplicidade do senhor, e hoje nós podemos ter o privilégio e a honra de estar tendo esse momento com o senhor aqui e ver com os nossos olhos a simplicidade do senhor. Ontem eu perguntei na mesa, o senhor é teólogo, é geólogo, faz arqueólogo. E ontem eu perguntei para o senhor, de todos os lugares que o senhor já foi, assim, principalmente nos mártires que nós tivemos, que nós ouvimos falar, algum deste lugar chamou muito a atenção do senhor? O senhor ficou muito assim, admirado, impressionado com aquele ambiente ali? O Calvário. Quando eu fui a Israel, pela primeira vez, 2006, então, eu me preparei psicologicamente para enfrentar o sepulcro. Para mim seria o maior ápice da viagem, seria o sepulcro vazio, eu entrar lá dentro, e não ver que está lá Jesus. Então, eu me preparava psicologicamente para não, sabe, porque o impacto é muito grande. Mas o Calvário me deu uma surra, me deu uma rasteira. Quando chega no Jardim do Túmulo, lá em Israel, a entrada, na sua frente está, lá embaixo, tem o túmulo vazio, mas está cheio de árvore. Primeira vez você não sabe o que está lá, né? À sua direita está o Calvário, o Monte Caveira, que é uma caveira mesmo. Agora hoje caiu um pedaço lá, teve uma chuva forte, mas continua lá. Então a gente entra aqui no jardim, vai cantando o Rude Cruz ali, e chega no Calvário ali, você vê o Calvário, e para, a gente ora um pouquinho, chora, né? E o pessoal explica. Mas quando eu fui subindo as escadas, que eu vi onde ele morreu por mim, uma voz falou-me assim: foi ali. Eu caí de joelho assim, arrebentado, não conseguia levantar. O impacto foi muito forte, de entender que ele morreu por mim ali. Eu estava a 150 metros do local da minha salvação, né? Onde a cruz. Então esse foi o local mais marcante da minha vida. Vários locais marcaram, mas esse aí, até quando eu lembro, eu não gosto de lembrar muito, porque me descontrolo, porque é maravilhoso o momento. Alguma canção relacionada a isso, pastor Eliseu? Minha vida inteira. As canções, todas elas, a maioria, né? A mais... tem muita, não vou lembrar. Tudo bem. Eu separei aqui a lista de alguns cantores. Lembrei aqui tem que ser no violão. Violão? Pessoal É lá? o violão, é um flamenco. Eu fiz essa música ali, naquele ambiente. Né? Isso, eu já fiz a pergunta, imagina como o senhor é um compositor contemporâneo. Não, onde eu piso Então, fazendo onde música. o senhor vai, pisa o pé, tem um louvor. Estou aqui louvando em Cajubi. Vai fazendo, vai. Estou aqui louvando em Cajubi. Ao vivo e a cores. Entendeu? Ele vai, é uma... Não consigo lembrar. Ixi. Ao vivo, né, meu? Lá vem o corpo do Senhor envolto nos lençóis. Não mais a dor atroz, não mais Roma feroz. Com esta morte estava satisfeita a multidão em Jerusalém. Lá vem primeiro e o segundo dia também, o
o terceiro se findou. Roubaram meu Senhor, mas o Senhor Jesus andava ali pelo jardim. Então exclamou: fala, Jesus, Maria. Ide a Galileia, diz que vou aparecer. Eu venci a morte para o mundo viver. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Lá vem o meu Senhor rasgando espaço sideral. A igreja vai subir nas asas da unção. Não mais verá o mundo, só a paz lá em Sião. Que ressurreição! Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos deixar um pouco agora para a noite, né? Deixar um pouco para a noite. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos aqui, pastor Elias, eu queria a saideira. Tem uma canção, eu não vou me lembrar o nome. Perdão. Essa que o senhor cantou é a autoria do senhor? Sim, todas elas. Todas, né? Mas tem cantor que canta ela. Sim, gravaram. Muitos gravam. Eles gravam, faz sucesso, depois eu venho cantando atrás com a igreja comigo. Eles gravam, faz sucesso aí. Nós temos uma lista enorme aqui de cantores que louvam as canções que o Senhor... Na verdade, se eu fosse gravar tudo que eu compus, você vê, eu tenho sucessos grandes com a Cassiane, com a Lariete, com a Dani de Jesus, Banda Gerde, Banda Rema, Aline Barros, Kleber Lucas, Alda Célia, 4x1, Chile Carvalhais, todos os cantores, agora o Thales Roberto, todos os cantores que você conhece de fama, tem música minha. Se eu fosse gravar tudo isso, eu seria um super mega blaster pop da música. Então, eu entendi o seguinte: eu fui chamado para doar. Eu podia gravar, ficar comigo isso. Irmãos Leonel, são várias canções. Eu podia gravar isso e fazer o meu sucesso. Mas eu entendi que eu fui chamado para doar. Então eu passo essas músicas, tem tanta gente aí. E já me perguntaram isso muitas vezes, não foi uma só vez, não. Bom, é difícil achar uma música boa, você faz música boa e não grava. Assim, eu gravo depois, mas eu não sou o cantor, eu sou o compositor. Eu gosto de cantar, toco afinadinho, canto afinadinho, tudo bem. Mas não foi a minha, sabe? Eu aprendi uma coisa: existe quem faz doação e quem é o doador. A natureza doadora é uma coisa, quem faz doação é outra. O doador, Deus, quando criou o mundo, Ele criou uma lei chamada lei da suficiência. Deus é tão completo que tudo que Ele faz é completo. Eu não conheço nenhuma árvore que ainda está se desenvolvendo. As árvores já estão normal. Eu não conheço um animal que está em desenvolvimento ainda. Não, já está completo. Se você cortar a unha, o que vai acontecer? Ela vai crescer, não vai? Se você cortar o cabelo, porque existe uma lei implícita na criação que não pode ficar vazio. Quando a igreja entender que ofertar é isso, eles serão prósperos. Quando você esvazia o bolso, Deus vai ter que encher esse bolso. Mas se a igreja não entende isso, ela vai ficar a vida inteira sofrendo com o vazio. Então eu entendi que quanto mais eu doava, mais Deus me dava. É isso que é o segredo. Quando Jesus pegou os pães lá em Marcos 6, ele vai pegar o pão, ele não multiplicou.
Essa mensagem de que Jesus multiplicou pão está errado. Ele não multiplicou pão. Ele abençoa o pão. O pão só se multiplica na mão do discípulo. A mão multiplicadora é a do discípulo. Deus é criador, Ele cria. Ele não é máquina de xerox. Ele cria. Nós é que reproduzimos. Portanto, crescer, multiplicar e frutificar. A ordem é para você. Então, Ele abençoa o pão e dá na tua mão. Aí você vai. A pergunta é, como é que Ele alimentou 5.000 pessoas naquele dia? Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Os pães se cortassem no meio. Não dava para 12 discípulos. Já faltava 2. Como é que foi isso? À medida que o discípulo tirava o pão e jogava a multidão, nascia pão na mão dele. Quanto mais ele tirava, mais nascia pão. Deus não deixa devendo nada para ninguém. Glória a Deus. Quanto mais você dá, mais Deus repõe. Você dá, quem não dá, não tem, nunca vai ter. Então, se a igreja entender o mistério da autossuficiência de Deus, dessa lei que se completa, se você tiver um rio passando aqui, vamos supor que passa um rio aí, não passa não, né? Vamos supor que passa um rio aqui na frente. Passa um rio lá embaixo. Ok. Se eu pegar o rio está lá, se eu abrir uma vala mais baixa para vir para cá, o que vai acontecer com a água? Vai vir. Exato, mas por quê? Por causa da lei da relatividade? Como é que é? Né? Não. Relatividade geral. Abrir um buraco tem que encher. Abrir um buraco tem que encher. O que é a madre da mãe? É vazio, tem que encher. Nasce o filho. O buraco, porque o vazio era assim. Primeiro criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí Deus falou, não, eu não admito o vazio. Apareça, aconteça, venha. Então, crente que não entende isso, que não doa seu tempo para Deus, que não doa a sua vida, o seu dinheiro, ele vai sempre vazio, oco. E Deus não vai se manifestar com a suficiência. Então eu entendi que quanto mais eu compôsse e doasse, mais Deus me dava. O que aconteceu? Hoje eu tenho uma marca, pior que está gravando, né? Eu não gosto de falar isso. Vai, agora vai. Eu tenho uma marca hoje de quase 20 milhões de músicas reproduzidas em vozes de cantores, superando até os Beatles. O meu nome está no dicionário da música popular brasileira. O governo federal, Glória a Deus. O governo federal lançou um dicionário. A gente tinha o Aurélio Buarque de Holanda, que é da língua portuguesa. A gente não tinha um dicionário das artes. Eu fui imortalizado como um verbete, página 333, do dicionário Oasis da música popular brasileira, pela Fundação FAPERJ do Rio, pela Unirio, o Instituto Nacional do Livro e mais umas instituições aí. E o governo federal, o Ministério da Cultura, lançou esse dicionário da Fundação Cravo Albim, está na livraria Cultura, está na circular, meu nome está lá como compositor, por causa do número de obras. Por que aconteceu isso? Porque eu doei. Se não doasse, não chegava até aí. Então, eu continuo doando. Agora vai chegar a Lauriette com a música Força da Oração, por super mega produção. Aí, a nova música dela agora chegando aí. Eu podia gravar. Eu estava cheio de sucesso. Mas não é isso. Eu fui chamado para ser o dedo midinho. Glória a Deus. Eu não posso. Uns são atestas que vão aparecer, os outros são os midinhos. E o midinho, 70% do seu corpo está em pé por causa do midinho, que ninguém dá valor. Ninguém faz selfie do midinho. Faz? Você faz selfie da cara, da testa. Agora do midinho ninguém faz. Você quer o meu dedo midinho, aqui, ó, fazer uma selfie. Mas é ele que te mantém em pé. Se perguntar para ele não tem inveja da testa, não. Ele vai dizer, eu fui chamado para equilibrar o corpo. Eu estou cumprindo minha missão. Então, assim, eu fui chamado para escrever para os outros, para doar. E quanto mais eu faço, mais Deus me dá de volta. É interessante isso também. Por isso que eu digo, pessoal, a gente está recebendo em Cajubi, glória a Deus, uma pessoa, o Senhor quis nos presentear. Não é verdade, se nós fôssemos pagar o custo, quanto vale a igreja, juntando todas as igrejas aqui, a gente não ia conseguir pagar. Não é verdade? Mas, pelo coração do Senhor, ter esse coração, eu quis vir nessa pequena cidade, Cajubi, se doar. Ele falou em 10 mil reais, pastor, mas tudo bem, deixa para lá, né? E ele se vira. Eu não Olha, sei. Olha a tesoureira ali, ó. Se Deus me dá o salário que eu estou pedindo para ele, entendeu? A qual eu me formei para isso, Misericórdia. só me passa o Pix. Eu estou fazendo uma música do Louvor Rural. Não, ia fazer, mas eu já encerrei o Louvor Rural, não vou fazer mais. Mas tinha uma música que ia fazer, que era o seguinte: morreu um cantor e foi para o céu. A música era assim, né?
Chegava no céu, o anjo olhou e falou: pô, você é cantor obreiro, filho de obreiro, filho do galardão. Aí ele vai para o galardão, chega na filha do galardão, e a filha dos membros da igreja, a filha dos obreiros. Aí chega a hora dele, o anjo lê o nome dele, galardão do... Ih, não tem galardão não. Por quê? Você já recebeu adiantado. Você cobrava para pregar, cobrava para cantar, não é? Já recebeu, e muito mal pago, Mas pode entrar, você está salvo, pode entrar, pelo menos está salvo. Entra. Aí, porque ele cobrava para cantar, recebeu adiantado o galardão. Eu recebi um reverendo da igreja presbiteriana em casa, e a gente estava conversando com uma turma de gente ali. Ele é de Rio Preto, não me lembro o nome dele, mas ele contou a história de uma pessoa, de um pregador também, foi deputado, e eu também já presenciei ele numa das convenções nossas, em São Paulo. Ivan Espíndola de Ávila, já não está mais entre nós. O senhor conheceu? Sim, um poeta, né? O reverendo estava falando da pessoa dele. Eles estavam numa conferência e chegou a hora eles estavam no refeitório, tudo ali para fazer a refeição, já fizeram a refeição e agora sobremesa. Diz que ele gostava muito de doce de leite. E quando chegou, só tinha um pouquinho. Dava para uma pessoa. A hora que ele chegou, pegou outra pessoa, falou, outro pastor chegou e perguntou para ele: você vai pegar esse doce de leite? Vou, mas eu queria, eu gosto também muito de doce de leite. Aí ele falou assim, ó: Deus não me ensinou a multiplicação, mas a divisão Ele me ensinou. Isso eu posso fazer. Então isso está na nossa mão. Sim, nós temos essa... Eu achei interessante isso aí, pelo que o senhor está falando aí, porque nós podemos dividir aquilo que nós temos. Não é isso que o senhor está querendo dizer? Esvaziou, Deus preenche. Para nós estarmos encerrando, eu confesso que foi 1 hora e... Cadê o Gemão? Quantas horas que foi, Gemão? Mas não fica enrolando não, que é o almoço... Confesso que para mim passou só 30 minutos, confesso. Se eu pudesse fazer mais perguntas, eu creio que cada irmão se pudesse, mas temos um horário a ser cumprido. Mas antes de encerrar, pastores, eu vou pedir uma canção, como vamos encerrar ouvindo essa canção, após os dizeres finais do pastor Elias, da minha pessoa. Se eu não me engano, essa canção, se eu não me engano, o Thales Roberto cantou também, né, pastor? Eu não me lembro agora o nome da canção. Com muito louvor? Com muito louvor? O Thales gravou com muito louvor. Ele regravou essa canção também. Ele gravou num soul. Isso. E eu queria, se pudesse, por gentileza... E ela fica bonita de todo jeito, até na... Quando a letra é boa. Até o Vaguinho gravou no pagode também. É verdade? Eu tinha visto meio. Aí. Se o senhor puder encerrar depois, fazer encerramento com essa canção, para mim ia ser um prazer, para os irmãos também, né? Amém? Então vamos lá, nossa, que amém fraco. Amém, irmãos? Amém! Bom, aí sim, ó. Mas antes, vamos... Pastor Elias, os dizeres finais. Quero agradecer, eu não vou... Porque à noite ele vai estar com a gente, né? Então, mas foi muito importante esse momento aí com ele. Eu acredito que vai ficar gravado aí em nossa memória, no nosso coração por muito tempo, até ele voltar aqui. E agora eu não vou perder ele de vista mais. Se ele não estiver por aqui, eu vou lá na América buscar ele, arrumar uma desculpa para ir lá. Eu vou arrumar uma desculpa para ir até lá. Ou na Inglaterra, né? Onde o senhor estiver, nós vamos. Eu quero agradecer a Deus, agradecer o tempo dele com a gente, sem almoço, né? Deixar ele sem almoço aqui hoje, né? E o pessoal também que estão com a gente aí, o pessoal da igreja, são muito fiéis pessoas, parte da igreja aqui, Elias Júnior. Que Deus abençoe a todos vocês que estão ouvindo, vão assistir depois, seja de manhã, de tarde, à noite, não importa. O que importa é que assista isso aí e seja edificado por tudo isso, porque é um momento para nós histórico. Positivo. E, pastor Elias, antes de nós encerrarmos, uma oração para a gente encerrarmos. Mas eu gostaria que o pastor Eliseu fizesse essa oração, pode? Boa, positivo. Positivo. Amém. Pastor, eu gostei gostei da saia azul, ficou legal, senhor. Não fala, aí fica... Ninguém está vendo nada. A saia azul ficou bonita. Porter. O que adianta colocar a câmera? Pode vir à noite já com a saia azul, né? Os irmãos da Escócia usam saia, os irmãos da Escócia usam saia. É que o senhor não pernas feias, rapaz. É que o senhor não viu o último podcast que nós fizemos.
A gente só grava da cintura pra cima. Meu pai colocou o social e tava uma bermuda. E quando eu falei... Tô entregando pro pessoal aí. Eu também, eu tô de bermuda aqui, ó. Tá certo. Bom, vamos continuar, amém? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse momento que a gente está aqui e pedir a Deus que isso possa abençoar de alguma forma. O que nós fazemos tem que ser para abençoar, senão não presta. Tudo tem que ser para abençoar. Então, creio que vai abençoar muita gente, vai alcançar muitos corações, né? Um toque com fé, como é que é? Toque de fé? Um toque de fé. Um toque de fé. Um toque de fé podcast. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, graças te dou pela oportunidade de termos a tecnologia para usar em teu favor quando muitos a usam para o mal. Estamos usando a ferramenta para o bem. E o Senhor pode levar essa entrevista às pessoas que precisam ouvir algumas coisas aqui que poderá mudar as suas vidas, algumas canções, algumas letras. Pai, eu te agradeço por esse momento, pela Igreja Brasil para Cristo em Cajubi, pela oportunidade do pastor Elias com o Júnior de poder trazer alguma coisa, contar um pouco da nossa vida e edificar as pessoas. Nós te louvamos não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que tu és em nós. Obrigado por ter nos olhado e visto em nós um filete de esperança, ao ponto de arriscar o seu próprio filho para dizer, vai valer a pena. E nós não queremos decepcionar o Senhor. Nos ajude a ser firmes diante da adversidade. Nos ajude a ser coerentes diante de uma investida satânica. Nos ajude a olhar quando a escuridão estiver densa. Nos ajude a andar quando a gente sentir que o chão não está ali. Estaremos sempre pegando nas tuas mãos, Senhor. Então, muito obrigado por esse momento. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, essa comunidade, essa família. E a misericórdia de estar aqui mais nesse dia e poder voltar aqui mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém. Quero agradecer, pastor Eliseu, muito obrigado por você deu o seu precioso tempo para estar conosco. E isso me edificou muito, e eu creio que edificou a igreja, e vai edificar mais pessoas assim que chegar em demais casas. Muito obrigado, meus amigos músicos que estão comigo. Muito obrigado, o pessoal que está na técnica, James, Danielzinho, Felipe. Muito obrigado a todos. Eu sou Elias Júnior, juntamente com o pastor Elias, Igreja Brasil para Cristo. Você ouviu um podcast, um toque de fé, podcast, pastor Eliseu, com muito louvor. Que Deus seja louvado. Um forte abraço, fica com Deus. Fui, tchau, obrigado. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os santos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Com muito louvor.
Acabou, pessoal, acabou, tá bom. Acabou. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed my sins away. Happy day, happy day, happy day. Ah, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed my sins away. Happy day. He touched me high to fight and pray, fight and pray, to live rejoicing, to live rejoice in every day, every day. Ah, happy day. Oh, happy day. Ah, happy day. Oh, happy day. Happy day.